Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindo ao programa de rádio Igreja Açores, no dia em que começamos um novo tempo litúrgico de olhos postos no Natal. Hoje é o primeiro domingo do Advento, um tempo que o Papa convida a viver a partir dos símbolos que nos preparam para a celebração do mistério da encarnação do Filho de Deus. E recorda-nos que a vida humana é uma espera contínua na certeza do seu amor que pode ser expresso de várias maneiras, a começar na família. Este domingo, muitas paróquias da Diocese procedem à bênção das suas grávidas, um momento para celebrar a maternidade. Já lá vamos, para já um olhar para a atualidade diocesana no primeiro domingo em que a Diocese está em sede vacante. Embora desde setembro a Diocese esteja sem bispo titular, na realidade Dom João Lavrador, enquanto administrador diocesano desde que foi nomeado bispo de Viana do Castelo pelo Papa Francisco, continuou até ontem a liderar a Diocese. Agora é a vez dos sacerdotes açorianos serem chamados a escolher o seu novo administrador diocesano até à nomeação de um bispo de Angra. Na terça-feira, dia 30, o Colégio de Consultores, formado por 10 sacerdotes, 3 de São Miguel, 1 do Faial e 6 da Terceira, elegerá esse administrador diocesano, que em traços gerais deverá cumprir alguns requisitos, como adianta o decano do Colégio dos Consultores, Monsenhor José Constância, que convocou a reunião de acordo com o que dita o Código de Direito Canónico. A partir do dia 27, sábado, ao meio-dia, o Sr. Dom João, que foi nosso bispo e administrador diocesano, entra em Viana do Castelo. A partir daí, o Colégio dos Consultores tem 8 dias para nomear o administrador diocesano. Portanto, já combinamos, já enviei a convocatória como mais antigo na ordenação dos membros do Colégio dos Consultores, para que no dia 30, terça-feira, às 11 horas, na Casa Episcopal, possamos fazer a reunião para a eleição do nosso administrador diocesano. Tem alguns requisitos que são pedidos pelo Código de Direito Canónico, mas deve ser um sacerdote idóneo, com mais de 35 anos, que de facto seja reconhecido pela sua idoneidade e pela sua competência e pelo seu dinamismo. O administrador diocesano terá competências administrativas e pastorais e pode não ser necessariamente alguém do Colégio de Consultores. O Código prevê que pode ser qualquer padre da Diocese que tenha as condições e que o Conselho veja, ou até fora da Diocese, se fosse necessário e se a pessoa aceitasse. Mas a pessoa faz a sua profissão de fé, se for um membro do Conselho, faz a sua profissão de fé e depois comunica à Anunciatura que foi nomeado administrador diocesano. Se for fora do colégio, é contatado, como aliás se for algum membro do Colégio dos Consultores, primeiro pergunta-se se ele aceita, depois de aceitar, quer o membro do Colégio dos Consultores, quer alguém de fora, se perguntar se aceita, se for de fora e estiver longe, fará a profissão de fé diante ou na presença de 2 sacerdotes. O Colégio dos Consultores tem até ao próximo sábado para anunciar o nome do administrador diocesano, que todos esperam tenha uma missão curta e que rapidamente possa ser nomeado pelo Papa um novo bispo de Angra. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Angra do Heroísmo começa esta segunda-feira a preparar as festas da Imaculada Conceição, cujo ponto alto é o dia 8 de dezembro. A celebração arranca, como é habitual, com o novenário de preparação, que este ano será pregado por 3 sacerdotes convidados numa festa que não é só da paróquia, como garante o reitor do Santuário Mariano, cônego Ricardo Henriques. A festa de Nossa Senhora da Conceição é uma festa não só da paróquia, mas tratando-se de um santuário, é de toda a cidade de Angra e podemos até dizer da Ilha Terceira. Praticamente com o formato habitual, que vamos celebrar as festas de Nossa Senhora da Conceição, com o seu novenário a começar já no dia 29 deste mês até ao dia 7, consta de um tempo de atendimento pessoal e portanto, para o sacramento da reconciliação, da confissão, um tempo também para a oração do terço, isto às 18h30,
às 19h30 a recitação do terço e depois às 20 horas a Eucaristia com pregação. Uma pregação que este ano estará a cargo de 3 sacerdotes. O padre José Júlio Rocha pregará os primeiros 3 dias, depois o padre Teodoro Medeiros, os dias seguintes, e nos últimos 3 dias, 5, 6 e 7, o padre Helder Miranda. As festividades agregam parte da comunidade terceirense, com destaque para uma celebração vespertina destinada aos alunos das escolas secundárias. Vamos ter no dia 4 de dezembro a vigília das equipas de Nossa Senhora, sendo que na véspera de Nossa Senhora da Conceição, no dia 7, há 2 celebrações durante o dia que têm a sua relevância. A primeira às 10h45 para os alunos da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, que é ali nossa vizinha, do Santuário, e também porque o Padre António, meu colega na Conceição, sendo professor de Educação Oral e Religiosa Católica naquela escola, não é de servir de habilitação também para ser possível essa presença, que me parece também que é importante. Depois, ainda no dia 7 e pelas 13h30, há uma celebração para os funcionários públicos, uma vez que a Paróquia da Conceição tem ali várias secretarias com funcionários, não é que por ali se cruzam, muitos deles entram até na igreja com alguma regularidade para o seu momento íntimo com Deus e com Nossa Senhora. Pelo que temos essa celebração para as 13h15. E depois, à noite, é a celebração habitual. A vigília de 7 para 8 de dezembro envolve também catequistas, escuteiros e movimento da mensagem de Fátima entre as 9 da noite e a meia-noite, seguindo-se madrugada fora os romeiros, a confraria de Nossa Senhora da Conceição, o caminho neocatecumenal, as romeiras e depois as caminhantes de Nossa Senhora da Conceição, já pelas 7 horas da manhã do dia 8 de dezembro. E durante o dia da festa teremos 7 celebrações. Essas celebrações começam às 8 da manhã, 8, 9, 10h30, 12 horas. 4 da parte da manhã. Da parte da tarde são 3. A partir do meio-dia temos às 14, às 17 e às 19, que encerra com a confraria de Nossa Senhora da Conceição e também a profissão de novos membros da confraria. O sacerdote, cônego Ricardo Henriques, convida a comunidade para as diversas celebrações que respeitam os moldes das festividades do último ano. O santuário aumentou o número de celebrações eucarísticas para que não haja aglomerado de fiéis em Angra do Heroísmo no dia da sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. O culto a Nossa Senhora da Conceição é um dos mais antigos, em Angra. A primeira igreja de Angra que lhe é dedicada é mandada construir em 1470, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que o sismo de 80 haveria de destruir. Em 87, com a igreja reconstruída, o pároco da altura pediu a elevação desta igreja a santuário diocesano, título que lhe foi atribuído pelo bispo Aurélio Granada Escudeiro. O Santuário da Conceição é um dos 2 santuários marianos da diocese. Foi também aqui que se realizou, por exemplo, o primeiro encontro de santuários marianos portugueses, em novembro de 2003, à altura em que renasceu também a confraria de Nossa Senhora da Conceição, criada em dezembro de 1717, mas que no início do século XX haveria de perder importância. A primeira celebração do culto da Imaculada Conceição em Portugal aconteceu na Sé Velha de Coimbra, no dia 8 de dezembro de 1320, há mais de 700 anos. Em 1646, Dom João IV, atento a uma religiosidade que já envolvera a construção de monumentos em território continental, como o Mosteiro da Batalha, o Convento do Carmo ou o Mosteiro da Conceição, coroou a imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, no Alentejo, como Rainha e Padroeira de Portugal durante as Cortes de 1646. Na solenidade da Imaculada Conceição, recordamos que a Igreja convida a equacionar o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus, propondo-nos o modelo de Maria. O dogma da Imaculada Conceição de Maria foi proclamado a 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabiles Deos, a qual declara a santidade da Virgem Santa Maria desde o primeiro momento da sua existência, sendo preservada do pecado original. A
A equipa do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar visitou grande parte das ouvidorias da Diocese de Angra de forma a unificar o trabalho de todas as equipas na caminhada sinodal diocesana. Passar de uma igreja virada para si mesma, ritualista e sacramental, para um novo dinamismo que coloca a tónica na dimensão missionária em todo o povo de Deus é o grande desafio. O balanço positivo foi apresentado numa reunião na passada quarta-feira, dia 24, adiantou ao Igreja Açores Anita Dias, da equipa diocesana da Pastoral Familiar. Os membros da equipa diocesana envidaram esforços ao longo dos meses de outubro e novembro para se deslocarem a todas as 17 ouvidorias. Apesar de razões meteorológicas não terem permitido chegar ao Corvo e por impossibilidade de agenda dos senhores ouvidores desta reunião presencial não se ter efetuado noutras duas ilhas, a verdade é que o balanço destas deslocações foi extremamente positivo. Nelas, houve lugar para dar a conhecer os objetivos e a dinâmica da pastoral familiar, bem como as linhas orientadoras e a proposta de atividades que constam no nosso programa, ao mesmo tempo que se incentivou a participação das famílias neste trabalho em prol de todas as famílias. Houve um contato muito próximo e constante com os responsáveis da pastoral familiar em cada ouvidoria. Houve também lugar para a participação destes membros que se deslocaram em diversas eucaristias, onde deram o seu testemunho e se deu a conhecer o trabalho realizado e a realizar pela pastoral familiar, bem como se realizou uma importante reunião com um grupo de leigos para a criação e, noutros casos, noutras ouvidorias, solidificação de uma equipa da pastoral familiar em cada ouvidoria. Anita Dias assume que estas deslocações entre ilhas não podem ser feitas com maior frequência por questões de ordem financeira, mas os encontros vão continuar a acontecer agora em formato digital. Já está prevista uma reunião via Zoom no princípio do mês de fevereiro, com toda a equipa diocesana, com todas as equipas das 17 ouvidorias, para um ponto da situação e continuação deste trabalho. O próximo passo é chegar a cada uma das paróquias da Diocese de Angra. Chegar a todas as ouvidorias, conseguir a implementação de uma equipa da pastoral familiar em todas as ouvidorias e conseguir trabalhar com elas e chegar a informação a todas as paróquias. Em termos de atividades que nós pretendemos que cheguem a todas, portanto, e dinamizadas nas diferentes paróquias. Nós temos um plano anual, que todos os meses nós elaboramos um folheto com propostas de dinamização dessas atividades e que chega às paróquias. Nomeadamente, por exemplo, eu posso lhe referir que no mês de dezembro, no dia 26, no dia da Festa da Sagrada Família, que é um dia muito querido para todos nós temos diversas atividades que propomos às ouvidorias e às paróquias dinamizarem. Nós, enquanto equipa, trabalhamos na retaguarda, trabalhamos para fazer chegar esta informação a todas as ouvidorias e para depois eles porem estas atividades em ação, digamos assim. No calendário do ano litúrgico, a equipa quer concretizar o primeiro dia diocesano da Pastoral da Família, que esteve agendado há 2 anos, mas que a pandemia adiou para 15 de maio de 2022, integrado na Semana da Vida em Vila Franca do Campo. Todos os meses as ouvidorias recebem um panfleto com sugestões de atividades. Este domingo a proposta é que todos assinalem justamente a bênção das grávidas numa celebração elogiosa à maternidade. Ecce Homo, num arquipélago de evangelização. É o nome do livro do sacerdote Luís Leal, que será apresentado no próximo dia 7 de dezembro, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada. Trata-se de uma obra que nasce da vivência da piedade popular tão característica da fé açoriana, como adianta o autor, sacerdote do Patriarcado de Lisboa, romeiro do Rancho de São José, em Ponta Delgada, e um padre muito integrado na religiosidade açoriana. Não só o Santo Cristo dos Milagres, mas também o Bom Jesus do Pico, no caso desta obra, que no fundo põe o Santo Cristo e o Bom Jesus, essas duas devoções para par, para fazer uma análise até de como elas, em conjunto, podem ser potenciadoras para uma pastoral na Diocese e de evangelização. Mas também, claro, a minha relação que vou tendo com os Açores, muito a partir primeiro dos Romeiros, mas também depois a partir do Serviço Nacional da College às demais ilhas, e depois também a relação pessoal com vários colegas, nasce profundamente também este desejo e este, posso dizer, amor também ao arquipélago açoriano e à Diocese de Angra, e que está de certa forma plasmado
do livro, mas sim, sou romeiro do Rancho São José de Ponta Delgada desde 2005, saio nas romarias todos os anos, e isso obviamente marca, porque estas devoções e a piedade popular de uma forma especial é preciso vivê-las, e vivê-las por dentro daquilo que elas são, não apenas olhar para a sua dimensão exterior, e mesmo que se faça uma romaria ou uma parte de romaria para ver um bocadinho como é que é para fazer. Não. Foi primeiro viver e depois é que surgiu a vaga hipótese e depois concretizar a hipótese do trabalho. Ou seja, não fui fazer romaria ou não foi essa Cristo por causa do trabalho, mas pelo contrário. E a piedade popular implica isso mesmo. Ou seja, tem que se viver para depois poder falar delas, de certa forma. A obra resulta de uma dissertação intermédia do 2º grau canónico. É assim que nasce, ou seja, a partir desse trabalho, que nasce uma interrogação que é a vivência religiosa nos Açores a partir das dimensões de Cristo e do Espírito Santo como prevalência e como identitárias, muitas vezes contrariamente ao que acontece no continente, que é muito marcadamente mais mariano, e nos Açores surge, sem querer dizer que os Açores não são marianos, porque são profundamente, mas nasce essa identidade muito marcada. Em todas as ilhas, e essa é a minha grande interrogação, e é assim, a partir dessa interrogação, que nasce também o desejo do curso e do 2º grau canónico, e depois nasce então, a partir da dissertação, este livro. Este livro é apresentado por João Bosco Mota Amaral, antigo presidente do Governo Regional dos Açores, com momentos musicais protagonizados por coralistas do Coral de São José. O livro, prefaciado ainda por Dom João Lavrador, à data na condição de Bispo de Angra, será apresentado no dia 7 de dezembro, pelas 6h30 da tarde, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. As Vidas dos Outros é um filme alemão do ano 2006, mas cuja ação decorre em 1984, na Berlim Oriental. A República Democrática Alemã era um regime comunista, uma ditadura filiada na União Soviética e cuja queda teve muito que ver com a eleição de Gorbachev ou mesmo a ação do Papa João Paulo II. O regime acabou em 1990, quase 41 anos depois do seu início, deixando atrás de si uma compilação do que são os tiques de qualquer ditadura. Os cidadãos não eram livres de exprimir as suas opiniões e a polícia perseguia os dissensores. É assim que encontramos Wiesler, um polícia encarregado das escutas na casa de um escritor. Este personagem apresenta-se inicialmente como alguém sinistro e desprezível, mas vai converter-se num verdadeiro anjo protetor do casal que espia. O ambiente reproduz a claustrofobia do período em questão. Trata-se de um filme muito bem conseguido, que transmite com facilidade e mestria as condições em que se vivia. A asfixia do pensamento, a corrupção, o sofrimento, a ânsia pela liberdade, mas mantém, mesmo assim, uma linha de esperança que se concretizará no final. As Vidas dos Outros ganhou o Oscar para melhor filme estrangeiro em 2007 e está disponível em DVD no nosso país. Boa visão e um santo domingo para todos. Esta semana ficou a saber-se que as Romarias Quaresmais em São Miguel não vão realizar-se em 2022. Comigo está Paulo Jorge Amaral, da direção da Associação Movimento Romeiros de São Miguel e Romeiro, do Rancho do Rosário, da Lagoa. Obrigada por ter aceitado o convite do Igreja Açores. Imagino que lhe vai na alma e o peso desta decisão. Pelo 3º ano consecutivo, embora não sejam 3 anos completos para todos os ranchos, porque ainda houve alguns que até à segunda semana em 2020 saíram, mas dizia eu, por 3 anos consecutivos, que os romeiros, as suas famílias e a população em geral estão privadas deste convívio durante a Quaresma. Terá sido uma decisão muito difícil.
Sim, a decisão não foi fácil, porque realmente, pelo terceiro ano consecutivo não sairmos, não irmos à rua, não caminharmos na ilha, não recebermos os pedidos das orações que nos são feitas e rezarmos pelos outros que nos pedem montes de vezes com aflição. E também para nós que fazemos a caminhada, que serve de alguma forma de carregar baterias para o ano que se segue, foi com certeza uma decisão difícil, mas foi uma decisão pensada e responsável, porque se somos batizados temos que ser responsáveis, não podemos ser irresponsáveis e não podemos cair na tentação de dizer que vamos em oração, nada nos acontece, porque o Senhor está connosco, mas também pede-nos que tenhamos sabedoria e sensatez para decidir aquilo que devemos decidir para melhor de todos, não apenas para nós irmãos romeiros, mas para a comunidade que nos acolhe, que nos recebe, que nos procura e tudo mais. Uma decisão que também representa, como disse, uma leitura de fé da situação pandémica que o país vive e que a região em particular vive e o mundo inteiro vive, e apesar das dificuldades mostra bem que foi uma decisão responsável e muito consciente dos cerca de 44 dos 53 grupos Exato. Na ilha. Esta também para que não fiquem dúvidas, e às vezes as pessoas é fácil criticar-se, para que não restem dúvidas de que esta era a única solução possível ou que era a única atitude responsável da vossa parte. Eu gostava que me explicasse ou que nos também desmontasse um pouco esta ideia de em toda a ilha mobilizar 2.500 homens não é fácil. Numa situação de pandemia, com toda a logística que isso implicaria do ponto de vista quer da preservação das condições de segurança e higienização de colchões, para que as pessoas pudessem dormir não em casas, mas em salões paroquiais, em centros culturais, etc. Esta logística foi particularmente aquilo que mais vos condicionou nesta decisão? Em parte, mas acima de tudo o que nos levou e pesou bastante foi não desvirtuarmos, não descaracterizarmos as romarias como elas são. Porque se nós passássemos a dormir só em salões, nós perdíamos uma parte importante da romaria, porque a pernoita em casa de alguém que nos recolhe é algo que é indissociável, neste momento, é indissociável das romarias. É verdade que nós dormimos, por vezes, em salões, acontece, em paróquias ou localidades que não têm condições para nos receber. As pessoas não têm condições para nos receber porque já têm muita idade ou porque não têm outras possibilidades. O ficar sempre em salões poderia abrir um precedente e perdíamos efetivamente algo que é extremamente importante, que é o contacto com a intimidade das famílias na pernoita, porque nessas pernoitas nós fazemos amigos, criamos família, por vezes, criamos laços muito, muito fortes, e outras vezes, quando não ficamos na mesma casa, porque às vezes acontece ficarmos na mesma casa ao longo dos anos, que se vão criando laços de amizade bastante fortes, nós ficamos em casas novas onde realmente somos trazidos à terra para centrarmos de novo as nossas prioridades e as nossas por vezes angústias que nós temos com problemas que são tão triviais quando comparados com alguns casos que nós deparamos nessas pernoitas. E, portanto, isto foi um dos aspectos importantes que pesou. O outro, com certeza, a logística toda de ter que arranjar colchões para cerca de 2.500 homens dormirem ao longo da quaresma em salões,
primeiro era difícil arranjar esses colchões, logisticamente não era muito fácil, não digo que impossível, mas não era fácil. Depois era necessária a sua higienização, a higienização dos salões e de tudo o resto, de toalhas para o banho quando houvesse banho, para os pés quando houvesse só lavar os pés. Portanto, havia uma logística tão pesada que provavelmente seria muito difícil de realizar. A logística que acaba por transformar a vossa romaria nessa maior romaria, que é, por um bem maior, poderem também rezar para que nós consigamos, de facto, ver a luz ao fundo do túnel. Sim, sem dúvida. Porque tem havido, já o ano passado e no outro ano que não saímos, vários ranchos de formas diferentes. Na semana que era suposto, nos 8 dias que era suposto sairmos, houve ranchos que tiveram em conjunto, via Zoom, sem ser em Zoom, em momentos de oração, em momentos de reflexão sobre procurando de alguma forma não perder esse momento de oração que é importante, que nos é oferecido na Quaresma. Evidentemente que não é a mesma coisa, porque, por exemplo, nós rezamos pelos outros, mas falta e com certeza que fez falta a muita gente os ranchos passarem na rua e virem ter connosco e pedirem ao Procurador das Almas oração pelas aflições que eles têm, por nós, por outros pedidos, e que é uma parte extremamente importante da caminhada. As pessoas que vêm ter connosco e nós caminharmos, mesmo que fôssemos, que se falou na nossa Assembleia do dia 19, falamos podemos se calhar sair em bolha, mas a bolha era, e o Procurador das Almas, o contacto que há direto, íntimo, que não se compadece com distanciamentos sociais, com as pessoas que nos abordam, isso perdia-se, e isto é uma parte que é fundamental da caminhada. E espaço de um abraço que é tão característico do cumprimento. Sim, não haveria espaço para isso. Para quem recebe, porque nós geralmente falamos dos romeiros, que são os penitentes que caminham de sol a sol, falamos das famílias dos romeiros, que naturalmente têm que ser envolvidas na romaria, mas também as dezenas e dezenas de famílias que vos acolhem em suas casas. Sim. Então, um serviço que é memorável para todos e sem o qual não passam, porque eu própria já fiz a experiência de acolher romeiros na minha casa e essa Quaresma foi sempre diferente de todas as outras Quaresmas. Realmente, quem recebe, também nós que em casa também recebemos, e é sempre um momento esperado. Eu lembro desde miúdo, que na altura, agora moro um pouco mais desviado da igreja da nossa paróquia, mas antes morava mesmo ali ao pé da igreja, e havia um rancho pernoitava e continua a pernoitar aqui no Rosário da Lagoa, que era o rancho da Ponta Garça, e havia um irmão romeiro, que era o irmão Rodrigues, que eu era miúdo de 6 anos, 7 anos, e esperava ansioso pela chegada dele, porque era sempre um momento diferente, porque havia uma partilha de histórias, de vivências, de anseios, de angústias, e depois há a partilha, porque nós preparamos a casa o melhor, e a Carmen sabe que já recolheu, nós preparamos a casa o melhor que podemos para receber aqueles irmãos. Sejam irmãos que nós já conhecemos, sejam irmãos que a gente não conhece, mas é sempre um momento, o momento da refeição, é sempre um momento extremamente rico, que realmente movimenta muita gente. E nesses tempos, então, seria extremamente difícil isso concretizar-se, porque é um risco. Há quantos anos faz romarias? Olha, eu comecei a primeira romaria que fiz, que foi só de um dia, tinha para aí os meus 7 anos, fiz um dia de romaria com o meu pai, no rancho de Rabo de Peixe. Depois fiz aí com os meus 12 anos
no rancho de Santa Cruz, com o meu pai também, e depois retomei em 1994, quando o rancho do Rosário voltou a sair pela mão do já falecido irmão José Maria, que era um homem que tinha muito gosto em voltar que a nossa paróquia voltasse a ter o rancho, e consegui juntar gente. E, portanto, em 94 voltei a sair, depois tive um intervalo, e desde 2004, perdão, desde 2002 que voltei a fazer caminhada, a sair à rua na Quaresma, com os ranchos. Eu faço-lhe esta pergunta, naturalmente, já com outro sentido, e para a pergunta seguinte, que tem a ver com esta impossibilidade no ano em que assinalam 500 anos das Romarias de São Miguel. Isto há de ter um significado ainda mais forte, sobretudo para quem, como a direção da Associação o Movimento dos Romeiros de São Miguel, estaria a preparar certamente um conjunto de eventos comemorativos desta efeméride. Essa efeméride, sim. Nós estávamos. No grupo coordenador ficou decidido que se não houvesse romarias, essas comemorações também seriam adiadas, não faz sentido. Mas também não deixa de ser interessante, porque apesar de nós comemorarmos os 500 anos em 2022, as romarias não terão começado exatamente em 1522. O 1522 terá sido como colocar a semente na terra, que começou a germinar, e com o tempo as romarias foram ganhando forma. E, portanto, se nós não celebrarmos em 2022, se celebrarmos em 2023, 2024, acaba por ir até um bocado ao encontro, isso é a minha leitura muito pessoal, ir ao encontro do que foi a gênese e a germinação desse movimento, que é secular e que tem 500 anos, efetivamente. Portanto, claro que o 22 são datas redondas e que marcam, mas juro que acabamos todos por perceber que tem sido as romarias um processo que a sua gênese é semelhante a uma semente que é colocada na terra, e que realmente foi colocada na terra em outubro de 1522, que foi germinando ao longo do tempo, e, portanto, qualquer ano a seguir é ano também para celebrar este evento, esse nascimento. Qualquer data é data boa para celebrar. Estamos no final desta nossa curtíssima conversa. Não podia deixar, de qualquer forma, de lhe fazer esta pergunta, Paulo Jorge. Estamos à conversa com o Paulo Jorge Amaral, da direção da Associação Movimento de Romeiros de São Miguel, também membro do Rancho de Romeiros do Rosário da Lagoa, de São Miguel. Pergunto-lhe se esta pandemia e se esta impossibilidade pelo terceiro ano consecutivo pode deixar danos na forma como o movimento está estruturado e, sobretudo, na forma como os romeiros e os ranchos se organizam e se mobilizam para a vivência da fé durante a Quaresma. Ora bem, eu penso que esses 3 anos não irão fazer moça, porque a vontade de nós sairmos e a vontade de caminharmos é tão grande que eu penso que, quando tivermos essa possibilidade, a mobilização será grande. Com certeza que, para alguns irmãos que tenham feito apenas uma romaria, poderá ser um pouco mais difícil recomeçar. Isto até porque, como não temos tido também, por causa das condições de saúde que o país e o mundo tem vivido, não temos tido aqueles encontros mensais de nos reunirmos e de rezarmos e de estudarmos e de convivermos, com certeza, mas que há, e eu aqui posso falar
pelo Rancho do Rosário, há uma sede grande de nos encontrarmos. Quando nos encontramos na rua, a pergunta é sempre quando saímos, quando nos reunimos, quando podemos voltar a estar juntos. Por isso penso que esta pausa não irá, porque não foi também, ao longo da história do movimento, não foi a primeira nem a única. Houve outros momentos em que houve interrupções, também por causa de questões de saúde. Portanto, penso que não irá causar moça, porque às vezes o importante não é o número, mas quem caminha. E se esses caminharem, que recomeçarem, forem semente, se forem como uma semente de mostarda que depois dá a maior árvore do horto, estamos bem, estamos no bom caminho. Por isso penso acredito que não fará moça. Mal seria, porque significaria que a nossa fé seria uma fé de ocasião e uma fé de apenas para os outros verem e não uma fé vivida. E eu, como acredito que aqueles 2.500 homens que caminham realmente com fé, este movimento não se perderá. Os Romeiros não saem. Agradeço a Paulo Jorge Amaral, do Rancho de Romeiros do Rosário, da Lagoa, e também vice-presidente da Associação do Movimento Romeiros de São Miguel. Os romeiros que não saem na Quaresma de 2022, a decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária no passado sábado, dia de 19 de novembro, não saem em 22, no ano em que as Romarias Quaresmais de São Miguel cumprem 500 anos, só interrompidas nos últimos 3, que por causa de um vírus que nos pôs a todos dos joelhos, nos alterou por completo a vida e os nossos hábitos. E que nos deu também uma lição: ninguém se salva sozinho, como alertou o Papa Francisco, resta-nos proteger-nos, manter-nos com segurança para que os outros também fiquem. Esta é uma leitura de fé dos romeiros que, pondo em causa o seu bem-estar espiritual, decidiram não sair em 2022. Será novamente uma Quaresma diferente para eles, para as suas famílias, para os seus cônjuges, e para todos nós que beneficiávamos da sua oração. Ainda assim, esta é uma Quaresma que nos desinstala a caminhar de outra forma e a rezar mais e a converter os nossos corações. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.